Mateus 6:9. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a falar com o Papai do Céu. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, ele ensina para os discípulos o modelo da oração, conhecida por todos nós. Talvez o texto bíblico mais conhecido, a oração do Pai Nosso. Porque é uma prática dentro da religião, a oração do Pai Nosso. Portanto, orai vós deste modo, este é o modelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Coloca a mão à altura do seu coração. Pai, a tua palavra foi lida, me dê graça para poder ensinar a tua igreja através do teu Espírito Santo. Peço isso para que o teu nome seja glorificado. Ministra no mais profundo, no mais secreto, para a glória do teu eterno nome. Bom, a oração do Pai Nosso no verso 9 em diante, é conhecida, como eu disse aqui. Eu lembro quando eu ia levar o meu filho João Pedro no jogo do futebol, aí os jogadores se reuniam e faziam essa oração bem forte. Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós, você. Quem já viu isso? Futebol, joguinho de futebol. Bebê, lembra disso, bebê? Dá até um arrepio, né, bebê? Ia pegar e entrar em campo, aquele negócio e tal. Então é muito conhecida a oração do Pai Nosso. É uma coisa comum dentro das tradições cristãs. Não é verdade? E Jesus, ele começa então a trazer o modelo da oração do Pai Nosso para nós. Ele começa a desmistificando o relacionamento. Porque até então era Elohim, quando se tratava com Deus. Elohim, o Todo-Poderoso, o Majestoso. Aí Jesus falou, para menos, é Pai, Pai Nosso. Ele é o teu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. Até então não tinha-se o costume de chamar Deus de Pai. Aí Jesus fala, olha, vamos familiarizar, vamos tornar algo mais simples de relacionamento. É Pai, Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos. E aí, Ele fala, olha, santificado seja o teu nome. Nada que eu venha a fazer vai deixar o nome de Deus mais santo. Ele é santo. Ele já é. Mas Jesus, Ele está me ensinando, certo? Que com a minha vida, eu venha, mostrar para todos o quanto o nome dEle é santo para mim. Eu estou dizendo, Deus, usa o meu comportamento, o meu dia a dia, usa a minha vida, para mostrar para as pessoas o quanto para mim o seu nome é santo. Porque eu não vou engrandecer mais o nome de Deus, Ele já é. A minha atitude na minha casa, com a minha família, na igreja, na faculdade, nos brother, nas minas, vai demonstrar o quanto o nome dEle é santo na minha vida. No meu namoro. Então, santifica o teu nome na minha vida. Santifica no meu dia a dia o teu nome. É muito sério isso. Aí ele fala no seguinte: vem o teu reino.
venha o teu reino, faça aqui na terra o que é aí no céu, e daqui a pouco você vai ver como que é no céu, esse negócio, certo? Ele diz, então venha o teu reino, é clamar pelo reino de Deus aqui na terra. Muitos querem subir, ir para o céu, mas o reino é aqui. Amém, gente? Cuidado para não desencontrar. O pastor Ariovaldo fala que tem tanta gente querendo subir, que Jesus quer estabelecer o reino aqui, que vai haver um desencontro. Você quer ir para uma glória que você nem conhece, Deus falou para a gente estabelecer o reino dele aqui. O reino dele é aqui, na minha vida. Aí ele continua dizendo, olha só, verso 11, o pão nosso de cada dia, olha só. Você já orou assim? Seja sincero, me dá comida só para hoje. Só para hoje, para amanhã eu não quero não. A oração espiritualista, nossa, que nessa dispensa nunca falte o alimento. Quem já orou assim? Aí Jesus quebra a gente no meio, né, gente? Ele fala o quê? De cada dia. Que nunca venha faltar o alimento hoje. Agora. Vivo intensamente o agora. O verso 12. Perdoe as nossas. Está dizendo, Deus, me trata como eu trato as pessoas. Ai. Me perdoa como eu perdoo aquele cara chato, que pegou no meu pé e falou mal de mim, que eu não preciso expor ele no Facebook. Me perdoa como eu perdoei ele. Você tem peito para falar isso para Deus? Perdoa o meu pai. Me perdoa como eu perdoei o meu pai que me molestou quando eu era adolescente, criança. Que até hoje eu não consegui perdoar o meu pai, então o Senhor também não me perdoa não. Vamos lá, gente. Oração do Pai Nosso. E aqui está falando de dívida, então me perdoa, conforme eu perdoo aquele cara que está devendo grana para mim. Que está dívida, tem umas versões que falam ofensas. Tem gente que gosta mais de ofensa para espiritualizar, mas aqui está falando de dívida. Perdoar quem nos deve. Aí o verso seguinte, e não nos deixa, pelo amor de Deus, a gente cair em tentação. Livra de nós mesmos, porque se a tentação vier, livra da tentação, eu caio. Então me livra da tentação, porque eu não confio em mim. Jesus não confia em mim. Me livra da tentação. É o que está dizendo. Mas até aí tudo bem. Até aí já só a introdução da mensagem, eu não comecei a pregar ainda. Porque eu quero fazer uma conexão de uma parte da oração do Pai Nosso com hoje. Com agora. Na minha vida. Eu tenho que aprender muito sobre reino. Nós aqui temos que aprender muito sobre reino de Deus. Muito, mas muito. Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele tinha uma mensagem. Jesus começa o ministério, tem uma mensagem. Desde então, do batismo nas águas, a tentação no deserto, ele inaugura o ministério dele, e Jesus começou a pregar e a dizer o que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou, olha, chegou o reino,
Eu inauguro o reino de Deus. Certo? Então essa era a mensagem principal de Jesus. E ele faz várias comparações do reino. O reino de Deus compara-se ao homem que achou algo muito precioso, vendeu tudo que tinha e adquiriu. Em outro texto, Jesus fala, olha, o reino de Deus, ele é comparado, certo? Como que um fermento que cresce quase que sem controle. O reino de Deus é igual ao grão de mostarda. Ele vai falando, olha, o reino de Deus é assim, assado, principalmente no Sermão da Montanha. Para muitos, o reino de Deus é um lugar. Eu vou para o céu, eu vou para a glória. O reino de Deus não é um lugar, é um tempo. É um tempo. Para alguns teólogos, fala que pode ser algo futuro, quando Cristo estabeleceu o milênio na terra e houver o reino de Deus, aonde Satanás será preso por 1000 anos, certo? E aonde a sede mundial desse governo será a Nova Jerusalém. A Bíblia fala sobre isso, de um futuro do reino milenar, aonde todos serão governados por um único rei, que é Jesus Cristo. Só que no reino de Deus os valores são invertidos. É dando que se recebe, se bater um lado oferece o outro lado. O reino de Deus ele é invertido. Só que eu quero falar baseado nisso aqui. Jesus ele entra em cena e ele fala, olha, arrependam-se porque agora, a partir desse momento, o reino chegou. Inaugurou o reino. O reino está onde o rei está. O reino precisa de um rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Ele entrou na humanidade. E onde ele inaugura o ministério dele, ele falou, eu inauguro o reino. Porque o reino está onde o rei está. Amém, gente? Deus pegou o reino do futuro e trouxe, invadiu, permitiu que Jesus invadisse legalmente aqui, através nascido de mulher, invade para estabelecer na era de Satanás, porque a Bíblia diz que esse século pertence a Satanás. Aí vem Jesus e fala, eu vou mostrar para vocês, vou abrir uma janelinha do reino, para vocês verem o que é reino. E aí ele veio a esse mundo de uma forma poderosa. Então ele entra, e ao entrar nesse mundo, ele leva seguidores, pessoas que querem estabelecer o reino dele, que querem viver, certo, desta forma que esse reino permite que vivam. E aqui tem muitas pessoas que têm Jesus como rei. Quem tem Jesus como rei aqui? Se você tem Jesus como rei, então você tem que viver no reino dele. Diga graças a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, 2, Deus criando, Deus fazendo a criação, né? Coisa maravilhosa lá no jardim. Ele, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, na geografia de hoje, Iraque era o Éden, Iraque, rio Tigre e rio Eufrates. Esses dois rios existem até hoje. E ali tinha o Pison e também outros, eram 4 rios, mas esses dois mais estrategicamente, onde basicamente é o Iraque, lá era o jardim do Éden. Nesse jardim, céu e terra operavam juntos. Havia uma conexão antes da queda. Eram 2 dimensões que parece que estavam no mesmo lugar. O Adão feito de pó, que se torna a alma vivente, e Deus Todo-Poderoso que descia naquele ambiente. E Deus, depois de criar Adão e criar as coisas, e depois cria Adão do pó da terra, ele se comunica. Ele fala, olha Adão, aqui na terra, aqui no Éden, é o meu reino. Vamos passear aqui, olha, está vendo essas árvores todinhas? Todas essas árvores você pode comer. Você só não pode comer do fruto dessa árvore aqui, ó. Essa aqui você não pode. Essa é minha.
Você não pode comer. Mas do resto, você vai, meu, aonde você quiser ir, nos limites do reino. Lá no Éden. O Éden era um lugar geograficamente definido pelos 4 rios. Porque as pessoas pensam que o Éden era toda a terra. Biblicamente não. Ali é um momento que Deus se conectava, o reino estabelecido na terra. E aí, eles interagiam, Deus e Adão. Eles conversavam, batiam papo. E Deus fez com que o Adão fosse co-participante da criação. Deus fez os animais e faltou, Adão, vem cá, coloca nome. O que você vai colocar o nome disso aqui, Adão? Cachorro. Esse aqui então vai ser cachorro. Adão colocou o nome de cachorro. Aí Deus falou, um dia eles vão colocar roupa no cachorro, mas isso aqui é cachorro. Isso aqui é cachorro. E foi, elefante. Deus falou, beleza. Girafa, né? E vai por aí afora. E foi colocando, foi interagindo. Eles tinham essa interação. Aí Deus falou, olha Adão, nesse reino, nesse limite, eu quero que você então introduza filhos, façam filhos. E Adão perguntou, como? Será que eu vou ter que fazer barro? Fazer um bonequinho e soprar, igual o Senhor me fez? Qual é a forma? Né? Aí Deus falou, não Adão, tem uma forma mais legal para você fazer filho. Diga amém aí, irmão. Diga glória a Deus. Aleluia, amém. Imaginou? Lua de mel, você com um monte de barro e argila. Vamos lá, fazer barro. Não, Deus é mais criativo. Diga graças a Deus. Deus tremendo. Ele falou, enche a terra com essa filosofia, com essa ideia, com o reino, domine, governe. Um lugar de interação, céu, terra, terra, céu, coisa poderosa. Mas o Adão e a Eva quiseram comer, aqui, vou pegar essa tampinha da garrafa, do frutinho proibido. Caiu aqui, vou pegar de novo. Do fruto proibido. Estava lá na árvorezinha. Tinha tudo para fazer. Quando eles foram lá, a Eva pegou, comeu, deu para Adão, o que aconteceu? Quebraram o quê? A aliança. O pecado entrou. Eles não podiam mais ficar no reino, por causa do pecado. Aí Deus falou, sai para fora da conexão, do reino estabelecido. Você sai para fora agora. Aí diz a Bíblia que Deus pegou Adão e Eva e expulsou do paraíso. Sai. Fala para o teu irmão, se tiver pecado na sua vida, você não tem um reino estabelecido. Então, o céu não pode se manifestar no pecado. Aí eles foram expulsos, saíram. E aí eles tiveram Caim e Abel. E aí eles tentaram novamente se contactar, ou conectar, melhor dizendo, com o céu. No primeiro culto que eles foram fazer, vem cá, Wellington. No primeiro culto, Caim e Abel, que eles foram fazer, na hora que eles vão oferecer a oferta a Deus, um irmão mata o outro. Porque eles estão desconectados de lá. Na hora que os irmãos oferecem a oferta, vai lá, oferece a oferta. Deus aceitou a de Abel, não aceitou a de Caim. Caim chegou e pá! Não tinha tiro, mas eu estou aqui só. Helicóptero caindo, morro lá em cima, a gente fica mais familiarizado. Pá! Matou. No primeiro culto que eles queriam fazer para Deus. Fala para o seu irmão, oferta e dízimo é perigoso demais. Não é todo mundo que entende, não. Fala para ele. Obrigado. Não é qualquer um que entende de oferta e dízimo. É perigoso alguém morrer nessa hora. Você lembra de Ananias e Safira, lá em Atos? Morreram na hora da oferta também, irmão. Fala para o seu irmão, dízimo e oferta é um negócio difícil de entender. Da guerra, da briga. Marido bate na mulher, a mulher bate no marido. Negócio doido. É, sério mesmo. É ou não é, gente? Então vamos lá, vamos seguir aqui.
E aí, para descontrair mais ainda, Caim matou 25% da população, tinha 4 habitantes, ele matou 1. Não, 25%. Virou um caos. Não havia mais conexão. O Éden existia, mas eles estavam fora do Éden por causa do pecado. Aí tinha morte. Aí tinha Sodoma e Gomorra. Aí tinha tudo fora do Éden. Virou um caos. Passou-se um tempo. Vamos lá adiantar, porque o relógio não para, já é a hora que é. Deus fala: Moisés, faz um tabernáculo para mim. Perceba que eram tecidos, linhos, e nesses tecidos o artífice, o tecelão, tinha que fazer anjos e também desenhar coisas da terra. Tinha coisas da terra e coisas do céu, lembra? Conexão, céu. Deus falou: eu vou descer e vou tabernacular. Para mim descer, faz um tabernáculo para mim, que lá no santo dos santos eu me manifesto. Mas para alguém entrar lá, o ritual era o seguinte, que você conhece. Nem o sacerdote, ele tinha que ter um ritual. Até o próprio sacerdote. O que ele fazia? Pegava-se um animal. O sacerdote, antes de entrar, ele tinha que colocar a mão dele na cabeça do animal, transferir o pecado dele simbolicamente para o animal, sacrificar esse animal para ele entrar no santo lugar. Para a conexão céu e terra acontecer de novo. Reino de Deus. Senão não era feito. Todo o tabernáculo era feito de imagens, coisas do céu e da terra, coisas humanas e coisas espirituais. E ali então havia uma conexão novamente. O Éden é recriado lá no tabernáculo. Olha só que coisa linda, gente. Olha só. João 1,14. Jesus, quando ele vem, João 1,14, e o verbo se fez carne. Aí, o verbo, Jesus. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que significa no grego a palavra habitou? Tabernaculou. O tabernáculo de novo, estabelecido. Jesus, ele vem o quê? Ele habita, ele tabernacula, ele cria um portal de conexão entre o reino de Deus nessa terra. Jesus era um tabernáculo ambulante. Aonde ele estava, o reino estava com ele. Diga amém. Amém, gente? Aonde ele chegava, o reino chegava. O céu descia, o milagre manifestava. Por isso que ele chegava e dizia para o cego: no meu reino não tem cegueira. Veja, você está no meu reino. E o cego via. Ele chegava para o endemoniado, lá em Gadara, e dizia: no meu reino não tem demônio, seja livre, porque eu cheguei com o reino. Quem está entendendo, diga amém. Ele libertava, curava, porque o céu chegava, o reino chegava. Por isso que Paulo traz uma alegoria simbólica, dizendo: olhe para mim e redobre a atenção, que Jesus é o último Adão. Lembra do primeiro Adão? No Éden. E aí Jesus é o quê? O último Adão. Quando ele entra, ele traz o céu, o Éden de novo. Amém? Olha só, gente. O Adão, o paraíso em Cristo é restabelecido. Jesus, também ele não era apenas o tabernáculo. Em João, 1 João, aí João 1, acho que no verso 36, deixa eu ver aqui. Só achar aqui, querido. Verso 36. Olha só o que acontece. Jesus é o que também? João 1,36. Evangelho. Diz assim, ó.
E olhando para Jesus que passava, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado. Jesus era o tabernáculo, mas precisava do Cordeiro para tirar o pecado. Por isso que ele morre na cruz, tirando o pecado. Olha só. Quando ele morre na cruz, ele abre um espaço que podemos, novamente nele viver céu na terra. Diga amém. Então, é necessário, Era necessário, então, o sacerdote colocar a mão na cabeça do animal, transferir o pecado, matar um animal, para ele poder entrar. Quando Adão pecou, ele saiu do Éden. Jesus vem e morre como cordeiro para ele tabernacular no nosso meio, para estabelecer o reino de Deus. Por isso que a sombra de Pedro curava, porque Pedro começou a viver o reino de Deus. Quem está entendendo? Quando a gente confessa o pecado e aceita o sacrifício da cruz e abandona o pecado, eu estou limpo novamente para estabelecer o reino de Deus. Aí Paulo e Pedro, ele traz ainda muito mais profundidade. Não que os outros não foram profundos. Eles falam que nós somos responsáveis de ser morada de Deus, templo de Deus, habitação de Deus. Como que eu, sendo habitação de Deus, eu não consigo libertar das coisas que acabam com a minha vida? Porque tem pecado. Porque quando tem pecado, eu sou expulso do Éden. Hoje eu carrego Deus, eu sou templo. Você é templo de Deus, diga amém. Eu não me preocupo mais em ir para um lugar chamado céu. Porque de Gênesis a Apocalipse, presta atenção, existe uma ênfase poderosa, que é viver o céu aqui na terra. Em Gênesis começa com o Éden na terra. Deus vinha na terra. E lá em Apocalipse capítulo 22 termina o quê? Com a restauração de todas as coisas, Deus habitando no nosso meio e nós morando aqui com Ele para sempre, na glória eterna. Preste atenção. Deus deseja habitar em nós, conosco. Aleluia. Lá na Nova Jerusalém estabelecida, pelo menos 1000 anos vai ser aqui. Agora, qual é a pergunta que não se cala dentro de mim? A pergunta é a seguinte, preste atenção. Aonde estão as pessoas que estão dispostas a entregar as suas vidas para o reino de Deus? Aonde estão? Quando o reino de Deus vier, não vai ter mais abuso de criança, irmão. Quem está entendendo? Quando o reino vier, não vai ter mais as atrocidades que fazem do Jornal Nacional ter aquele ibope todo. Quando o reino de Deus vier, não vai ter mais corrupção. E aonde estão as pessoas desejosas desse reino? Aonde estão, gente? E aí a gente canta, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, papai, como é aí no céu, faz aqui na terra. Aleluia, amém, irmão? Mas aonde estão as pessoas que estão dispostas a morrerem para estabelecer esse reino na terra? Abraão sai da parentela, sai da casa do pai dele, porque Deus falou: Abraão, a partir de você, eu vou começar aqui na terra a criar um povo diferente, com leis específicas, com resultados diferentes. Sai, vai para algo que você nem sabe para onde eu vou te enviar, e você vai pagar um preço caro, Abraão. Abraão saiu do porto seguro,
foi para o desconhecido. Os dois filhos, o filho de Abraão, depois o filho de Isaac, Jacó, também pagaram um preço de estabelecer os hebreus aqui nessa terra. Moisés viveu 40 anos comendo do bem bom, tomando os melhores vinhos no Egito, lá dentro do palácio de Faraó. Só que em dado momento ele abre mão de tudo para estabelecer algo novo de Deus. Ele abriu mão do conforto, da comida farta, da educação do Egito, das faculdades do Egito, e falou, não, a partir de agora, ele sai, fica mais 40 anos no deserto, com 80 anos Deus chama Moisés, vai libertar o meu povo, porque só você entender o que é estabelecer reino, paga o preço, vai atrás dele. Moisés foi, com medo, inicialmente, mas foi, porque ele falou, como é que eu vou enfrentar Faraó? E Deus falou, olha Moisés, eu vou te dar leis, que vai reger o meu reino. Eu vou dar definições do que eu quero para você. Na tua mão vou entregar tábuas de leis, que no meu reino, essas leis valerão, não o que a pessoa acha, o que a pessoa concorda ou não concorda, mas as minhas leis, você vai escrever em tábuas, eu vou dar os 10 mandamentos, desses 10 mandamentos virão preceitos, conceitos, virão ali, outras coisas que você vai agregar, que eu vou falar para você, porque no meu reino tem organização, não é bagunçado. E Moisés, ele dedica o restante da vida dele no estabelecimento do reino de Deus. Vem Josué. Josué vai no mesma vibe. Ele entrega a vida para estabelecer o reino de Deus, para ensinar um povo como viver no reino. Davi não foi diferente. Diante de tantos problemas que Davi teve, certo? Ele dedicou para estabelecer a vontade de Deus e foi um homem segundo o coração de Deus. Os profetas, segundo Hebreus 11, alguns cerrados ao meio como Isaías, morreram para estabelecer o reino de Deus. Entregaram tudo que tinha, para que o reino fosse estabelecido. Enfrentaram reis. Elias foi lá e falou, Acabe, irmão, enfrentar Acabe e Jezabel. Sabe o que é isso? Jorge Linhares tem uma mensagem falando de Jezabel, a mulher aranha, que cria teias para segurar as pessoas. Ele enfrentou Acabe e Jezabel, irmão. Ele entregou a vida dele para estabelecer o reino. Jesus entregou a vida para inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Os apóstolos, vai no Google, como morreram os apóstolos. Crucificado de cabeça para baixo, decapitado. Vai lá. Por que eles morreram assim, pastor? Porque eles eram feios ou porque eram bonitos? Para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E eles morreram de forma brutal, queridos. João, com 90 anos exilado, quebrando pedra na ilha chamada Pátimos. Olha só. E agora chegou a vez da igreja. Nossa, minha. Hoje, nos dias de hoje, chegou a nossa vez de nós realmente decretarmos que na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha empresa, na minha casa, o reino de Deus virá a qualquer preço. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e o resto é resto. Não é isso? Na minha versão, para mim, aí, resto é resto. Resto é resto. Quem está disposto aqui?
que você sabe fazer, irmão? Quais são as suas habilidades? Se é cozinhar, cozinha para o reino de Deus, para a glória de Deus. É costurar, costura para a glória de Deus. Sabe falar? Aleluia. Fala para a glória de Deus. Interessante. Para abrir uma célula e pregar numa célula, você não quer, mas para vender o teu produto, você convence o cliente. Para convencer o seu pai para sair para a noite, você convence. Não quer convencer um para aceitar Jesus. Que ainda é até a ação do Espírito Santo. Pronto, falei. Depois a gente tira lá na edição, se quiser. Vai ficar mais leve. Eu sonho, irmão. Sabe qual que é o meu sonho? Fala, qual, pastor? De uma geração que vai escolher a faculdade para a glória de Deus, não para ficar rico. Que vai escolher o trabalho para a glória de Deus. Que vai escolher os amigos para a glória de Deus, para o reino estabelecer. Amém, gente? O reino de Deus precisa de atores, de cantores, de designers, de médicos, de tudo. Precisa de tudo. Então, se você for um designer, se você for um sei lá o que, um advogado, um gari que for, é lá que o reino de Deus vai estabelecer. Escolha para estabelecer o reino de Deus. Amém, gente? É dessas pessoas que eu sonho. Se para, vir o reino de Deus, eu preciso somar força com a outra rede. Amém? Não para o meu reino. Se eu preciso ajudar a outra célula, amém? Não vai naquela célula, vai só na minha, que é minha. É reino. Ninguém é dono de ninguém, irmão. É reino. Reino. Aonde tem um rei. Agora, como que é feito no reino de Deus, pastor? Porque está escrito lá, em Mateus, que nós lemos no início, na oração do Pai Nosso. Como que é então? Coloca lá a oração do Pai Nosso, Thaís. Que a gente ora, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito aí no céu. Não é assim que a gente ora? É ou não é, gente? Mas como que é feito? De que jeito que é feito no reino? Quando é que ele vem? Quando fazemos, quando é que eu faço, a vontade na terra igual no céu? Como que é esse negócio? Você já parou para pensar sobre isso? A gente ora. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui, na minha casa, do meu trabalho, na minha vida, como é feito no céu. Não é só fazer a vontade de Deus. Olha só, fala para o teu irmão, não é só fazer a vontade de Deus. É para fazer igual na terra, igual é no céu. Apocalipse capítulo 4. Vou mostrar para você, vamos para o céu. Quer ir para o céu comigo um pouquinho? Então vamos lá para Apocalipse capítulo 4. Vamos para o céu, vamos entrar no céu um pouquinho. Vamos ver como é que é feito para Deus, lá no céu. É assim, Depois dessas coisas, olhei que estava uma porta aberta. João, ele olha, ele vê uma porta aberta. E a voz que falava com ele era como com a voz de uma trombeta. Falando, sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ele entra para o céu. Quando ele entra no céu, ele foi arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu e Deus sentado no trono. Olha como que é no céu, as coisas no céu. Deus entronizado, não é mais o fulano. Tem um trono. Quando tem reino, tem rei e tem trono. E aquele que estava sentado era, na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência de esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentado 24 anciões, que significa algo muito exponencial. Eu não tenho tempo para explicar as figuras desse aqui.
Mas um dia eu prometo que, se tiver tempo, eu vou trazer um estudo sobre o Apocalipse, uma série de mensagens. Vestido de branco, que tinham suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então havia ali anjos, seres viventes, olha só. Também havia diante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio de cada lado, olha, ao redor do trono, a um de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro ser era semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto de um homem, o quarto semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, que não tem descanso, nem de dia, nem de noite, e o prazer deles era santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Verso 9 diz ainda: e sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, lançavam suas coroas diante dele, dizendo: digno és, Senhor nosso Deus, que recebeu glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Verso 12 diz: vi na destra do que está assentado. Verso 12. Não tem 12? Tem 12. Coloca o 12. 5:1. Tem o 12. Não tem? O que eu vejo aqui? Anjos, seres espirituais, seres que Deus criou, adorando. Agora eu entro no ponto crucial da mensagem. Lembra de que Satanás desviou 1/3 parte desses seres? Lembra disso? Lembra ou não lembra? Então essa galera que está aqui, está fazendo porque quer fazer, porque eles têm vontade própria, como os que caíram tinham vontade própria. Eles que estão aqui fazendo preste atenção só um pouquinho, querido, só um pouquinho da atenção. Os que estão aqui fizeram por vontade própria, fizeram porque tinham disponibilidade e fizeram com alegria, satisfação. Porque os que não estão ali já caíram, não queriam fazer. Como que é então fazer para Deus aqui na terra como no céu? Fazer com disponibilidade, alegria e satisfação. Vamos para a vigília? Aleluia! Yes! Com alegria, voluntariedade, disposição. Não é um peso. Vigília? Ah, não! Orar! Então você faz a sua vontade, você não pode nem orar o Pai Nosso. É muito sério isso aqui. Os anjos que caíram, eles decidiram a eternidade toda sem Deus, por uma escolha. Os que estão aqui diante do trono, decidiram uma outra eternidade de alegria, de viver diante do trono de Deus. Fala para o teu irmão: tenho que fazer a vontade de Deus com alegria. Fala: não basta fazer o que é certo, tem que ser com alegria, porque Deus ama o que faz com alegria. Diga amém. De manhã eu trouxe uma ilustração, aniversário da minha digníssima. Eu sempre às vezes esqueço desses detalhes. Mas vai para a homarada aí prestar atenção que eu vou fazer uma alusão disso aqui agora. Tipo assim, trabalho até às 18, 10 para as 18, 10 para as 6, aniversário da minha mulher. Meu Deus, trânsito. Tem que passar na floricultura. Ah não, que raiva, passar na floricultura. Mas tem que ir passando, vai brigar comigo. Então tem que ir lá comprar. Aí você chega na floricultura, vai pensando, fazer com amor ou fazer de qualquer jeito. Ô moça, quanto que é essa flor bonita aqui? 200. Essa aqui 10, dá essa de 10.
Dá logo o trânsito. Aniversário da minha mulher, dá logo. Vai lá. Você já economizou 190. Oh, meu amor, seu aniversário, ó, tá aqui. Florzinha, pega aqui, amorzinho. Flor, comprei, ó. Mas foi um sacrifício. Trânsito. 10 pila. Certo? Foi um sacrifício para comprar o trânsito. E você quer falar que isso foi amor? Muitos fazem a vontade de Deus desse jeito. Ai, que sacrifício, uma reunião de novo. Eu vou fazer porque é para Deus. Você já ouviu isso aí? Alguém fala, vou fazer porque é para Deus? Não faz não. Tem que fazer na terra como é feito no céu. Aí você faz forçadamente. E dá para ver a cara de quem veio para o culto forçado. Dá para ver, irmão. É olhar, você vê no zoinho dela. Tem cara que deveria estar em outro lugar, menos aqui. Tem gente que tinha que estar não sei na onde, mas menos aqui. Dá para ver nas bilocas. Porque isso aqui termina. Um culto é uma eternidade, né, gente? Para uns aqui parece que vai morrer. Se não acabar daqui 10 minutos, fadiga. E quer falar que está fazendo para Deus. Quer ver outro exemplo? Você ganha um x-salada. Aí o pai fala para você, você comprou um x-salada? Aí o pai só comprou um, fala, reparte com o teu irmão. Eu não. Nunca aconteceu isso na sua casa. É claro que nunca aconteceu isso. Eu estou falando, vai que acontece isso um dia. Não, é meu. Aí o pai fala, dá metade para o teu irmão. Vem cá, Delei, pega meu x-salada aqui, Delei. Aí Deus fala, não, dá com alegria. Fala para o teu irmão, sabe por que você não entendeu ainda? Porque o padrão de Deus é muito alto para nós, irmão. Ser sempre no reino de Deus, você tem prazer em dar, porque no reino de Deus melhor é dar do que... Para pegar agora, hein? No reino de Deus é melhor dar do que... Imaginou dar metade de salada e ainda dar com alegria, porque melhor é dar do que receber? Aí vem a questão do Salmo número 1. Vou falar de leitura bíblica agora para todo mundo que está aqui, inclusive para mim. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na onde? E nessa lei ele medita de dia. Tem gente que fala, eu não consigo ler Bíblia que dá sono. É calmante Bíblia, irmão? Bíblia é calmante, virou calmante agora. Não tem prazer na lei do Senhor. Não lê. E tem uns que lê, certo? De uma forma disciplinada. Mas ele não tem prazer, mas ele lê. Mas se ele não pudesse ler, ele não lia. E tem uns que nem lê. Aí você ora, ai, o teu reino... Aqui, como é lá, aqui, que lá. Como que tem que ser a leitura bíblica? Quem gosta de açaí? É como? Aqui, irmão, é um prazer. Ele tem prazer. Quem gosta de uma picanha, alho e óleo,
Aleluia! É hoje quem vai pagar para mim, Jeová, ministra. Amém? É como pegar um sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Gostoso. Maravilhoso. Quem está entendendo, diga amém. Prazer na lei. Pergunta para o teu irmão, você tem essa vontade de ler a vontade? Você tem essa vontade gostosa de pegar a Bíblia e meditar de dia e de noite? Você tem, irmão? Você tem ou não tem? Quem gosta de viajar? Eu vou ler Bíblia igual viajar. Fazer a vontade dele aqui na terra como é feito no céu. Olha só, gente. Isso é entender o reino de Deus. Jesus, o reino, só estabelecerá, preste atenção, o reino só estabelecerá se o pecado for removido. Aí, Romualdo, você vai chegar na sua casa, na empresa onde você trabalha, onde for, sem pecado, e lá chegou o embaixador do reino, estabeleceu o reino. Pá! Você vai chegar e vai fazer o que Jesus fez. Por isso que Jesus falou, em meu nome, vocês irão fazer coisas maiores do que eu fiz. Quem quer isso para a sua vida, diga amém. Por quê, irmão? Por quê que a sombra de Pedro curava? Pedro nem sabia quem ele estava curando. Pedro ia andando e a sombra curava. Não é que Pedro era poderoso, mas Pedro, ele renunciou, irmão, o que deveria renunciar. E quando ele estabeleceu na vida dele que ele era o embaixador do reino, ele passava, o reino estava chegando. O reino estava chegando, a sombra tocava, gente era curada. Os lenços, os aventais de Paulo, as pessoas levavam para colocar sobre as enfermidades. Irmão, nem dor de cabeça se resolve com a tua oração. Irmão. Você prefere um Tilenol, Novalgina? Nem dor de cabeça a gente está curando, irmão. Nem. Nem bico de papagaio. Nem dor de cotovelo a gente cura, irmão. Chegou o reino. Chegou o reino. O reino, tem um rei. Por isso que Jesus chegava e pessoas eram curadas. Jesus andando, irmão, andando. Ele estava em curso, movimentando. Uma mulher desesperada só tocou nos vestidos de Jesus. Ela só tocou. 12 anos sofrendo de hemorragia. Foi curada instantaneamente. Então, a partir de hoje, para terminar, estabelecer o reino na sua vida. Por isso que essa série de mensagens vai ser poderosa para você. Diga amém. Muitos aqui querem milagres. Quantos querem milagres? Fala, eu, dentro do reino de Deus, sou agente principal do milagre. Quem crê nisso? Primeira coisa a ser removida, pecado, fora. Agora, se você quiser morrer abraçado com o pecado, você vai para fora do Éden. Primeira tentativa de cultuar, alguém te mata, você mata alguém, seja com palavras, com qualquer outra coisa. Você não pode ser Caim, irmão. Você não tem cara de Caim. Você tem cara de Abel. Para de alfinetar no Facebook as pessoas, pelo amor de Deus. Cresce.
Vai e resolve pessoalmente. Chega para o Reginaldinho, você é um pilantra, safado, cachorro. Você não vale nada. Só que eu quero o teu perdão e quero que você me perdoa. Vamos arrumar esse esquema aqui. Amém, gente! Aonde estão os agentes do milagre?